sempre esqueço isso aqui. Então, tivemos aí essa nossa jornada, né? Esse semestre que foi inusitado e foi diferente para cada um de nós, né? Ninguém esperava que de uma maneira tão repentina a gente tivesse a nossa vida radicalmente modificada, né? Então, o nosso convívio semanal, periódico, presencial, no qual a gente podia ter aquele contato, né? Aquele contato físico, né? De a gente poder se ver, né? A gente poder fazer um atendimento mais privado, mais personalizado para cada um de vocês, né? E de repente a gente, por força das circunstâncias, tivemos que nos isolar, né? Graças a Deus que dispomos dessa tecnologia que nos permitiu, mesmo em isolamento, seguirmos a nossa atividade. E aí, eu estava aqui buscando, né, o plano de ensino que a gente tinha proposto, né, no começo do semestre para vocês. Deixa eu até compartilhar aqui com vocês esse. Desculpa. Esse. Bem, aqui, pronto, agora. Estava aqui olhando o nosso plano de ensino, né? E mesmo com aquela interrupção de uma aula, eu estava olhando, né? A gente conseguiu cobrir praticamente todo o conteúdo. De fato, nós tivemos um conteúdo que ficou fora, e aí ele ficou fora até por uma questão de que ele não é absolutamente necessário para a gente conhecer, seria mais talvez aí uma curiosidade matemática, talvez aí para os colegas da turma que participaram desta turma que são do curso de matemática, esses talvez a gente caberia até um estudo à parte para isso, que é a sequência de capitais em progressão aritmética e geométrica. E aí, de maneira simples, a gente consegue induzir uma sequência, ou a soma de uma sequência dos n primeiros termos de uma PA, né? A gente teria aí a sequência de capital, e aí a fórmula da sequência de capital em PA, e a mesma ideia dentro da PG, ou de uma progressão geométrica. Então, eu tendo fluxos que seguem uma progressão geométrica, a gente também tem, a partir da fórmula de soma de uma PG, a gente chegar ao intuir tanto o valor presente quanto o valor de prestações, né, em PA e PG, né? Mas digo, a gente, apesar de não ter visto isso, que teria talvez aí uma necessidade talvez aí mais matemática e o exercício do raciocínio matemático para a gente, que é muito bom, enfim, que é importante para o nosso desenvolvimento, mas nos últimos exercícios e nas últimas aulas, a gente vem utilizando uma planilha de Excel ou uma calculadora HP com os diferentes usos das suas funções financeiras. Então, nós tínhamos lá as funções financeiras básicas e nós tínhamos as funções financeiras quando temos um fluxo que não mantém uniformidade. Então, aquele conjunto de funções
se eu colocar uma série de fluxos, seja ela em PG, seja ela em PA ou progressão aritmética, o Excel ou a calculadora vai nos devolver a resposta correta, imediata, sem a necessidade da gente estar deduzindo ou nos aproximando de uma forma. Mas, lembrando vocês, todas as duas modelagens seriam possíveis de serem feitas, né? Mas ficamos aí fora desse contexto, até porque talvez entender as operações financeiras, entender aquilo que a gente falou na nossa última aula, e essa talvez aí uma aula importante para todos nós, já que a gente pôde ali naquele exemplo, né, confrontar o fluxo de caixa de uma operação ativa com o fluxo de caixa de uma operação passiva. Então, eu tenho no que o meu dinheiro vai ser investido e gerar benefícios econômicos e qual é a fonte de financiamento desse dinheiro que vai ser investido com as suas obrigações de pagamento. Então, talvez esse seja o nosso ápice da nossa disciplina, até porque a gente está aqui estudando matemática financeira, principalmente para que a gente entenda o fenômeno da mudança ou da variação do valor do dinheiro no tempo. Então, o primeiro aspecto que é importantíssimo que todos saiam daqui com isso muito claro na sua mente, que eu só posso confrontar valores que estejam em uma mesma data. Então, se eu quiser fazer uma comparação, seja de um crédito, ou seja de um débito, ou seja da diferença entre um crédito e um débito, eu só posso fazer isso se estivermos posicionados em uma mesma data. Então, para que eu possa fazer este confronto, para que eu possa fazer esta comparação, obrigatoriamente eu tenho que estar na mesma data. E veja, essa mesma data, ela pode ser o que a gente costuma e usualmente faz, o presente. Por que o presente? Porque é o momento que nós estamos vivendo. Então, se eu vou decidir um investimento, veja, todo o gasto que eu vou realizar e vou colocar um investimento na perspectiva de um investidor, desculpa, na perspectiva de um administrador de empresas, que vai estar desenvolvendo e realizando investimentos naquilo que a gente vai chamar de economia real. E esse investimento na economia real, ele acontece, né? Então, eu vou lá, vou montar uma empresa qualquer, então eu tenho que ter dinheiro no caixa, eu tenho que ter dinheiro naquilo que eu vou chamar de capital de giro. Então, quem é meu capital de giro? É o caixa, que se transforma em estoque, que vai ser processado e vai virar produto acabado, que vai ser vendido e vai virar contas a receber, que depois vai ser recebido e vai voltar para o caixa. Então, eu tenho uma movimentação, um giro decorrente da minha atividade. E para que eu realize essa atividade, que eu possa permitir que o meu estoque, que o meu caixa vire estoque de matéria-prima, que vire estoque de produtos acabados, que vire contas a receber e que vire novamente caixa. Então, esse ciclo, para que ele aconteça, esse ciclo econômico, eu tenho que ter um conjunto de ativos, então máquinas, equipamentos, infraestrutura, que vai me permitir desenvolver a minha atividade. Então, eu, olhando na economia real, então eu muitas vezes vou me deparar com
necessidade de decidir sobre investimentos. E aí é interessante que, primeiro, usando o valor presente, praticamente todo o meu gasto, todo o gasto que eu tenho, ele está na data presente, né? Então, na hora que eu estou estabelecendo, na hora que eu estou montando a minha empresa, eu estou falando no presente. E aí, é claro, os benefícios econômicos que esse investimento que está sendo realizado hoje no presente, eles vão acontecer no futuro. Então, eu estou montando uma empresa que vai começar a trabalhar e vai começar a gerar caixa. Então, eu tenho uma saída de caixa hoje, mas eu vou ter uma sequência ou um conjunto de saídas, de entradas de caixa, de benefícios de caixa, ao longo do desenvolvimento da minha atividade ou do meu projeto. Então, é usual e é normal que a gente faça essa comparação no presente. Então, a gente vai estar, muitas vezes, trazendo tudo para o valor presente e comparando tudo com o valor presente. Mas lembro vocês, essa comparação ela não é obrigatória que seja feita no presente. Ela pode ser feita tanto no futuro quanto no passado. Lembrando, se vamos fazer a comparação no futuro, eu tenho que capitalizar todos os fluxos de caixa das minhas operações para uma data futura, que pode ou não coincidir com a data do vencimento das minhas operações. Mas se eu pegar todos os fluxos do meu ativo e todos os fluxos do meu passivo e capitalizá-los por uma mesma taxa para um período de tempo futuro, eu posso compará-los, ok? E a minha avaliação vai ser indiferente. Legal? Ou melhor, as minhas conclusões vão ser as mesmas. Então, se eu escolho, comparando no valor presente, um investimento A e um investimento B, se eu fizer a comparação do A com o B no futuro, a minha escolha feita no presente vai ser exatamente a mesma escolha que vou fazer numa data futura. A mesma coisa acontece quando olhamos e optamos por fazer essa comparação numa data passada. Se vamos fazer numa data passada, o que a gente tem que fazer? Descontar todos os fluxos para aquela data no passado. Então, eu vou descontar, eu vou tirar, eu vou descapitalizar todos os juros até aquela data. Então, importantíssimo. Eu posso somar, subtrair, enfim, fazer o que eu quiser com as entradas e saídas de caixa, desde que elas estejam em uma mesma data. Então, de novo, isso e esse conceito, ele é fundamental para a nossa vida, porque até agora a gente caminhou com operações relativamente simples. Vejamos, na primeira parte da nossa disciplina, essencialmente a gente viu os fenômenos que modificam o valor do dinheiro no tempo, inflação, um fenômeno natural de perda de poder aquisitivo das moedas ao longo do tempo, e um outro item, a disponibilidade de agentes econômicos a pagarem juros para usar o nosso dinheiro. E aí, nesse caso, a gente tem essa remuneração, né? Que quando excede a inflação, a gente tem um ganho real,
e quando ficar abaixo da inflação, a gente tem uma perda em termos reais. Mas, enfim, e verdadeiramente a gente vai estar movimentando esse dinheiro, e aí, nessa movimentação, nesse fenômeno de movimentação, a gente viu duas possibilidades. Uma que a gente chamou de regime de capitalização simples. Então, o regime de capitalização simples, eu vou manter o meu saldo devedor. Então, eu sempre pago a parcela dos juros e acrescento, né? Então, meu saldo devedor continua igual. E já nos juros compostos, a gente tem a característica de que a cada período, no período de capitalização dos juros, aqueles juros são refinanciados para o período seguinte. Então, nós temos a incidência de juros sobre juros. Então, falamos no primeiro momento, na primeira parte da nossa disciplina, né? Então, vou até voltar aqui, ó, né? Então, os regimes, o regime simples, o regime composto, e aí a gente falou em termos de taxas equivalentes. Então, eu tenho uma taxa ao mês, e aí eu tenho as diferentes equivalências, ao trimestre, ao bimestre, ao semestre, ao ano, né? No regime simples, basta a gente fazer a razão de proporção entre as taxas. Então, se eu tenho uma taxa de 12% ao ano, basta que eu divida por 12 ou multiplique por 1/12 e eu vou ter uma taxa mensal. No regime de capitalização composta, então, a gente tem os juros sobre os juros. Então, os juros são refinanciados para a formação dos juros no período seguinte. Então, a gente viu que no regime de capitalização simples, nós temos uma equação linear para descrever os juros, na verdade, um montante formado pela aplicação de um certo capital, e aí esse montante é capital vezes 1 mais o número de períodos vezes a taxa, quando o juro é simples. Quando o juro é composto, nós transformamos essa equação linear numa equação exponencial, ficando montante igual capital, 1 mais a taxa elevado a n períodos. Legal. Dentro desse contexto, a gente falou uma coisa que também vai ter uma relação e a gente vai ver com certa frequência na nossa vida, sobretudo para aqueles que vão trabalhar diretamente com as finanças, que é o conceito de taxa nominal e taxa efetiva. Sendo a taxa nominal uma taxa contratual, né? E a taxa efetiva, a quantidade de vezes que aquela taxa nominal vai ser capitalizada ao longo do período. Legal. Falamos em taxas equivalentes no regime composto. Então, a equivalência de taxa, ela já tem uma abordagem um pouco mais complexa. Então, nós partimos de uma taxa que nós temos e calculamos uma taxa equivalente, né? Não vou entrar nesses detalhes, até porque estamos aqui numa rápida revisão do conjunto e de todo o conjunto que trabalhamos. Depois falamos dos descontos racional e comercial, né? Então, lembrando, desconto comercial é o desconto, aquele desconto de padaria, aquele desconto simples no qual aplicamos uma taxa de desconto sobre um valor e retiramos aquele valor. Então, eu chego numa loja para comprar uma determinada mercadoria e o vendedor me diz, ó, é 100 à vista ou
10% de desconto. Então, eu já sei, aquilo é um desconto comercial simples, no qual eu vou aplicar uma taxa de 10% em cima do 100, vou tirar 10 de desconto, então o valor à vista vai ser 90. E, veja, essa ideia, né, do desconto, na verdade, é a necessidade que nós temos de retirar os juros que foram capitalizados, se nós quisermos antecipar uma determinada operação. Então, veja, a operação que eu teria seria pagar aquela compra no valor de 100 daqui a um certo período de tempo. Só que, se eu for antecipar o pagamento, eu vou só precisar pagar 90. E aí eu até consigo saber qual seria o custo financeiro daquela operação. Legal. O desconto racional, tá? Então, o desconto por dentro, ou desconto racional, para quem vai trabalhar com finanças, né, mesmo, vai ser o que vai estar mais presente na nossa vida. Então, vira e mexe, ou na maioria das vezes, a gente vai estar se deparando com fluxos de caixa que devemos fazer um desconto por dentro. E aí, só lembrando, se eu fizer um desconto por dentro e se eu capitalizar por aquela taxa, eu volto para o mesmo valor. Então, por exemplo, se eu fizer um desconto de 10% por dentro, eu vou fazer 100 dividido por 1,1. E o resultado prático disso é que eu não vou achar 90, eu vou achar um valor menor que 90, né? Então, eu vou achar 89,99, enfim. Ou seja, se eu acrescentar 10% aí, eu volto para o mesmo valor que eu tinha. Ao passo que, no desconto por fora, eu tenho que acrescentar um valor maior para voltar para o meu resultado. Ou seja, se eu descontar 10% por fora, eu tenho 90. Se eu acrescentar 10% em 90, eu chego em 99 e não no 100. Se eu quiser chegar no 100, eu tenho que aplicar 11,11, que aí sim eu chego de volta no 100. Ok? Então, como a maior parte dos problemas de ordem financeira, então eu vou estar fazendo aí várias operações em que os juros compostos e o desconto racional vai estar muito presente, tá? O desconto por fora, o desconto comercial, ele vai acontecer. Por exemplo, numa operação do desconto de duplicata, ou quando eu for fazer o factoring de uma duplicata, então eu vou vender para uma empresa de factoring um título de crédito, um título a receber que eu tenho, então eu vou estar usando o desconto por fora. Mas a gente viu que nós temos uma equação que amarra essas duas. Legal. E aí a gente concluiu o nosso semestre, né? Fizemos aí a nossa primeira parte. Então, fizemos o nosso primeiro GQ, que foi no seguinte formato: a gente postou o exercício para vocês e vocês tiveram um tempo para resolver esses exercícios e nos devolver, né? E a gente fez a correção do trabalho de vocês. Nesse segundo GQ, a ideia vai ser a mesma, tá? Então, a gente vai fazer aí uma proposta de vários exercícios. É claro, nesse segundo GQ, a gente pode contemplar elementos de todo o conteúdo que a gente viu até agora, como é natural no segundo GQ. Então, não se espantem se num exercício que eu propor para vocês, eu tenho a parte dele que calcular, por exemplo, uma taxa equivalente. Ah, professor, como seria isso? Por exemplo, vou dizer aqui, vou
pegar um lapisinho aqui só para a gente escrever. Tá? Ô, professor. Eu faço assim, ó, só como exemplo aqui. Ó. Vamos pegar aqui. Ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Veja que eu tenho 6 pagamentos, então eu tenho uma série uniforme de pagamentos em que eu usaria uma taxa ao mês. Mas digamos que eu tenha, com esse fluxo, um segundo fluxo de 3 pagamentos, mas estes 3 pagamentos numa sequência bimestral. Então, se eu quiser fazer essa conta, eu teria que usar isso aqui ao bimestre. Então, apesar de ter lá o meu fluxo resultante, né? Então, algo parecido com isso, né? Se por acaso eu fosse separar esse meu fluxo resultante em 2 outros fluxos, eu separaria em um fluxo bimestral, então eu tenho que entrar com uma taxa ao bimestre, e um fluxo mensal. E vamos complicar ainda um pouquinho mais, o enunciado pode me oferecer uma taxa anual. Então, se eu tenho uma taxa anual, então eu tenho que calcular a taxa equivalente mês e tenho que calcular a taxa equivalente bimestre para poder resolver o meu exercício. Sim, quem ia perguntando? Paulo. Diga, Paulo. Então, assim, o segundo GQ vai ser apenas uma atividade com 10 questões abordando todo o assunto que a gente deu desde o primeiro GQ, ou vai ser uma série de atividades, por exemplo, 2 atividades, 3 atividades? Eu não sei, eu ainda não parei para pensar nisso, mas eu acredito que uma atividade só, então 10 ou até mais Abordando todos os questões, conteúdos, desde que mas a gente viu. abordando, Sim, sim, entendi. alguns abordando diretamente, outros abordando indiretamente, como eu disse Sim, aqui. sim, Entrego um tranquilo. problema desses aqui para vocês e peço que vocês me resolvam. E aí, né, se eu entreguei uma taxa ao ano, tem que prestar atenção para fazer a transformação para taxa mês, taxa bimestre. Tranquilo. Ô, professor, só outra dúvida. Sim. No caso, em questões que dê para usar o Excel, é, na prova do senhor, a gente, por exemplo, pode mandar, por exemplo, um print da resolução do Excel, ou a gente tem que, por exemplo, resolver só na fórmula mesmo, Não, veja. ou algo assim. Veja, como a atividade de vocês é realizada em casa, nada vai me dizer de que maneira você fez, tá? Você pode falar, eu posso falar assim, não, você tem que fazer a equação no braço. Pronto, tudo bem. Você vem lá, escreve aqui no braço e bota no Excel, o Excel calcula para você. Então, na verdade, o que eu quero, de fato, de vocês é ver o que vocês compreenderam da parte conceitual, tá? Então, eu vou dar um problema e aí vocês vão ter que olhar em termos de conceito como é que você resolve aquela questão. Por exemplo, eu digo que eu tenho 2 alternativas de investimento. Uma primeira com esse fluxo e apresento, sei lá, uma segunda alternativa aqui, com um outro fluxo qualquer. Com um outro fluxo qualquer. E pergunto para você, qual dos dois você vai escolher? Tá? O que você tem que fazer? Calcular o valor presente desse, calcular o valor presente desse, e se for um ativo, aquele que tiver o maior valor presente seria o escolhido. Então, eu vou cobrar de que vocês me façam e que me entreguem essa resposta. Agora, se o Paulo usou uma planilha de Excel para fazer, ou se fez no braço, enfim, os 2 caminhos vão te levar para a resposta, ok? E mais Sim, sim, importante tranquilo. para mim, Paulo, mais importante para mim é que você saiba estruturar o problema do ponto de vista
financeiro, então, descrever o fluxo de caixa das diferentes operações, dos diferentes contextos que a gente der e entregar uma resposta. Okay? Saber resolver a questão e entender. Exatamente, saber resolver e saber entender. Ok? Nada me impede, por exemplo, de fazer alguma formulação que obrigue vocês a desenvolverem um raciocínio matemático. Posso fazer isso? Posso. Então, como por exemplo, sei lá, demonstre que o valor presente de uma série uniforme é PMT vezes aquela bagaça toda. 1 mais I elevado a N menos 1, 1 mais I elevado a N vezes I. Então, mas é claro, não vou fazer isso com a prova toda, posso fazer talvez aí com uma questão para desafiá-los matematicamente, né? Então, vamos lá, vamos desafiar o povo aqui. Né? E outras questões, que aí sim eu acho que são de cunho mais prático e mais concreto, que é a aplicação realmente do conceito, porque, como disse para vocês nas nossas últimas aulas, a essência de uma operação financeira é o seu fluxo de caixa. Então, eu posso ter desde uma operação simples, como, por exemplo, eu vou fazer uma aplicação de 100 e 1 ano depois vou receber 112. Então, tenho aqui uma operação extremamente simples. Mas veja, eu poderia ter, por exemplo, nesta operação, a incidência de um custo de corretagem, eu poderia ter a incidência de pagamentos intermediários, por exemplo, de custódia. Alguém já ouviu falar em custódia? Quer ver? Quer ver um exemplo disso aqui? O cidadão foi lá e achou que o ouro ia subir e fez uma aplicação. Comprou não sei quantas gramas de ouro. Comprou 100 gramas de ouro por um determinado preço. E, no final do ano, ele vendeu esse ouro por um determinado preço. Só que, veja, quando você compra ouro, é necessário que você tenha alguém que guarde esse ouro para você. Ok? Ou, se você trouxer o ouro para sua casa, quando você for vender aquele ouro, você não consegue vender esse ouro diretamente sem submeter esse ouro a uma prova de pureza. Tá? Então, tem 2 caminhos. Comprei ouro e deixei guardado na corretora, deixei custodiado nessa corretora. Eu comprei o ouro, mas eu não tirei o ouro para levar para minha casa. Deixei o ouro lá guardado aonde eu comprei. Mas é claro, esse ouro, para ficar guardado, ele vai necessitar de um espaço para armazenagem, vai necessitar toda uma segurança para que esse ouro não seja roubado, não seja fraudado e etc. Então, eu tenho aquilo que eu vou chamar de custo de custódia. Então, apesar da minha operação ser simples, eu tenho que considerar tanto a corretagem que eu paguei quando comprei, quanto a corretagem que eu vou pagar quando vender, tal como todas as taxas ou todo o custo de custódia que eu tive ao longo do tempo. Pronto. Uma vez escrito este fluxo, aí sim eu vou poder ver o quanto realmente ganhei, né? Qual foi o meu ganho com essa aplicação ou com esse investimento em ouro, ok? Então, dentro da nossa vida profissional, tá? E aí como profissionais de finanças, é importantíssimo que a gente saiba e que a gente entenda esse processo. Porque uma vez entendido esse processo, e aí
não importa de que maneira o fluxo de caixa da operação vai sair, se vai ficar algo uniforme ou se vai ter, como, por exemplo, o investimento em renda variável. Eu comprei uma ação por um determinado preço, e aí no ano 1 ela me pagou uma certa quantia de dividendos, no ano 2 ela pagou mais dividendos, no ano 3 o resultado não foi tão bom, ela pagou um pouco menos, no ano 4 ela pagou um pouco menos ainda, no ano 5 ela pagou um pouco mais, aí no ano 6, além de receber isso aqui, eu ainda recebi o dinheiro pela venda dessa ação no ano 6. Tá? Qual foi a taxa de juros ou qual foi a minha rentabilidade nesse investimento? Para que eu saiba isso, eu tenho que escrever o fluxo de caixa. Então, tanto o fluxo dos recebimentos, como se eu tiver, por exemplo, custo de custódia ou qualquer outros custos dentro do meu processo, eu tenho que acrescentá-los ali, ok? Então, o que quero dizer com tudo isso? Não importa a complexidade de uma operação. Eu sei que eu sempre posso subdividir esta operação em operações menores, mais simples, e posso somar e subtrair todos os valores financeiros que estiverem em uma mesma data. Ponto. Aí eu posso até fazer, abro uma planilha de Excel, coloco dia por dia e vou colocando os eventos que a minha operação vai fazer. Ó, esse dia ela paga, esse dia ela recebe, esse dia ela paga, esse dia ela recebe. Tracei um fluxo de caixa resultante da minha operação. Então, a partir daí, uma planilha de Excel ou uma calculadora HP resolve o meu problema de ordem matemática. A conta, okay, que pode ser uma conta simples ou pode ser uma conta complexa, eu vou dizer, a conta mais complexa que vamos encontrar é a da taxa de juros. E como a gente falou, se eu tenho um fluxo com uma entrada e uma saída, eu praticamente não tenho problema. Então, se eu apliquei 100 e um ano depois tirei 112, a minha remuneração foi de 12% ao ano e acabou. Não tenho dúvida disso. Agora, se eu tenho 2 ou mais pagamentos, pode ser que o cálculo da minha taxa, o cálculo da taxa de juros, já não seja tão simples para que eu o faça manualmente. Então, eu vou ter que lançar mão ou de uma calculadora financeira ou de uma planilha de Excel para fazer essa conta. Tá bom? Por que razão? Porque eu tenho o instrumento, né? Então, tanto a HP quanto a planilha de Excel são ferramentas de trabalho que amanhã, profissionalmente, o seu chefe quer saber se você sabe calcular exatamente a taxa de juros. Mesmo que para calcular essa taxa de juros, você use uma planilha de Excel. Tá lá, o seu gerente te entrega 3 ou 4 operações financeiras de bancos diferentes e pede para você dizer qual que é a melhor. Pronto, o que você vai fazer? Todos os eventos financeiros de uma e de outro, recebimento, pagamento, pão, taxa de juros de uma, da outra e da outra. Se é um empréstimo, qual que a gente vai escolher? A de menor taxa de juros. Se é uma aplicação financeira, qual que a gente vai escolher? A de maior taxa de juros. Acabou. Beleza? Legal. Então, a gente, na segunda parte da nossa disciplina, então, a gente falou um pouquinho do que a gente não tinha visto no anterior, que foi equivalência de capitais.
Então, foi o primeiro tema que nós falamos. Então, a equivalência de capitais. Deixa eu puxar esse aqui um pouquinho, só para a gente poder apagar o nosso quadro negro aqui. Apaguei todo mundo. Então, se eu capitalizar para uma data futura, então, se eu tenho um fluxo de pagamentos A e um fluxo de pagamentos B, e quero saber se o fluxo A é equivalente ao fluxo B, o que eu tenho que fazer? Capitalizar todo mundo para uma mesma data e, se o valor do A for igual ao valor do B nesta mesma data, eles são equivalentes. E aí, em que situação nós usaríamos isso aqui? Por exemplo, eu tenho uma série de pagamentos a ser realizado com o banco e eu quero propor um pagamento diferente daquele que está em curso. Por exemplo, eu tenho 2 pagamentos com vencimento, um agora e um para 30 dias. Eu falo, eu não quero nenhum agora e nenhum em 30 dias, eu quero um em 15 dias. Então, eu tenho um no presente, um em 30 e eu quero saber um em 15. Então, para que a gente faça a proposta da compra, os dois devem ser valores equivalentes, de tal maneira que, para o banco que está recebendo a oferta, para ele é indiferente receber no plano de pagamento A ou receber no plano de pagamento B. Ok? A mesma ideia ou o mesmo conceito a gente pode usar para definir se, e aí na condição de não serem equivalentes, então, se o valor do A é maior que o valor do B e estamos falando de um ativo, então eu devo escolher o ativo A, porque ele é o ativo de maior valor. Se eu tenho o valor do ativo A menor que o valor do ativo B e essa daqui é uma operação passiva, é claro que eu vou escolher também o A neste caso, porque se é uma operação passiva, eu vou querer escolher o menor valor que vai ser pago. Então, da ideia de equivalência, a gente chegou a uma segunda ideia, que é a possibilidade de tomar decisões. Tá? Se os valores forem equivalentes ou se os valores forem iguais, para mim vai ser indiferente. A alternativa A ou a alternativa B. Posso dizer, do ponto de vista econômico, a alternativa A é igual à alternativa B, então, para mim, tanto faz. Só que observem, a gente falou, né, no último conteúdo que a gente trabalhou, a gente viu o seguinte, ó, que eu tenho 2 sistemas de amortização. Americana, lembram quem é? Eu recebi um dinheiro, eu vou pagar somente os juros, período a período, e lá no final eu vou pagar não só os juros, mas o principal da minha dívida em uma única vez. E a gente viu que se a gente calcular a taxa de juros dessa operação, e digamos, se a taxa de juros dela é 10%, e se eu tiver uma outra alternativa, só que não com a amortização americana, mas com a amortização em tabela price, então agora eu tenho o meu principal sendo amortizado período a período, se eu calcular a taxa dessa operação, eu também vou ter uma taxa de 10%. Se eu calcular o valor presente deste
do A aqui, ó, e calcular o valor presente do B, eu vou ver o seguinte, o valor presente do A, ele vai ser igual ao valor presente do B, ok? Então, se estivermos falando na amortização, eles vão ser exatamente iguais. Então, eu posso dizer o seguinte, do ponto de vista econômico, a minha decisão pode ser indiferente entre escolher o A ou o B. Mas olhando na perspectiva financeira, a minha avaliação pode ser diferente. Apesar de terem o mesmo valor, na primeira proposta ou na minha proposta A, no período 1, no período 2, no período 3 e no período 4, eu vou pagar somente os juros. Então, eu vou ter um pagamento menor ao longo do tempo. Ao passo que, se eu tiver na amortização price, eu vou pagar juros numa grande parcela e amortização numa pequena parcela nas primeiras prestações e lá no final, juros numa pequena parcela e amortização numa maior parcela no final, mas sempre com prestações constantes. Porém, no curto prazo eu vou ter pagamentos maiores. Então, apesar de eu ter uma equivalência entre os dois capitais, o que vai estar pesando aqui não é só a equivalência ou a indiferença em termos do A ou do B, mas vai importar o tipo de pagamento que eu vou estar realizando. Legal? Nesse momento da nossa disciplina, nós não vamos entrar nesse tipo de avaliação. A gente vai se restringir a critérios de decisão simples. Olha o A e o B, o de maior valor para o ativo eu escolho, o de menor valor para o passivo eu escolho, e se for um igual ao outro, para mim tanto faz, escolher o A ou o B. Beleza? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Não? Não, pessoal, até agora tranquilo. Pronto, beleza. Então, veja, estamos aí fazendo um rápido resumo, né, de tudo. Estamos aí na nossa aula de revisão do dia 4 aqui prevista, né? Então, a gente estamos aí já nesse processo. Então, veja. Sim. Quando eu fiz a aplicação na verdade, de dois modelos de amortização, que era o SAC, né, que era o sistema de amortização constante, Sim. e o price na tabela, ele mostrou que o valor presente dos dois ele é diferente. Não pode. Então, você errou em alguma coisa. O valor presente sempre tem que ser o mesmo. Vamos fazer esse teste aqui, ó. Vamos fazer esse exemplo? Bom, né? Vamos aqui. Deixa eu abrir uma planilha. Não, acho que não era valor presente, não. Foi o valor total, no final do valor pago, né? Da amortização e dos juros. O valor total no final era diferente dos dois. Não pode ser, tá? Eles sempre vão ser equivalentes, tá? Quer ver, ó? Vamos fazer. Deixa eu apagar aqui todas essas minhas anotações, que elas ficam aqui. Vamos apagar todo mundo. E vamos fazer um exemplo simples, ok? Que a gente possa tanto capitalizá-lo quanto descontá-lo. Vamos fazer um primeiro que aplico 100, então é menos 100, e pago 10% de juros período a período até o sexto período, e no sexto eu pago 110. Beleza? Beleza. Vamos pegar um outro. Quantos períodos que eu peguei aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou acrescentar 1.
Não, eu vou deixar 5 mesmo. 5. Pronto. Então, o que que a gente tem aqui? O que que a gente tem aqui? A gente tem uma amortização americana. Aqui, Alt L, americana. Beleza. Vou pegar agora e vou tomar a outra amortização que a gente tem, que é a amortização constante. Então, eu vou pagar 100. No primeiro mês, eu vou pagar 10 de juros, porque os juros são iguais, só que eu vou amortizar o principal em 5 vezes de 20. Então, eu tenho 10 com mais 20, eu vou receber 30 no primeiro. No segundo, a minha dívida agora passou a ser 80. Então, eu vou receber 28. Vou receber agora, eu estou devendo quanto? Eu vou estar devendo 60. Então, eu vou pagar 26, 24 e 22. Ok? Beleza? Então, eu estou a amortização americana e a amortização constante. Veja que, se a gente fizer tanto o valor presente quanto o valor futuro, mas vamos pegar valor presente da minha série de pagamentos, ok? Então, qual é o valor presente da minha série de pagamentos? E vou colocar aqui também o seguinte. O valor presente. E vamos colocar aqui uma taxa de juros. Qual taxa de juros? Qual que é a taxa que a gente vai usar? 10%. Beleza? Por quê? Por que que a gente vai usar a taxa de 10%? Porque aqui eu estou com um fluxo de 10% e aqui eu estou com um fluxo de 10%. Beleza? Então, se a gente pegar 10% e 10% e a gente calcular aqui, igual VPL de quem? A taxa de 10%, boto um ponto e vírgula e pinto todos os fluxos que eu tenho. Botei um fechado aqui, a gente tem o valor presente é 100. Beleza? Se a gente fizer aqui a mesma coisa, VPL abre a nossa taxa de 10 e ponto e vírgula as nossas amortizações, então a gente tem os mesmos 100. Beleza? Então, tanto faz. Se eu for usar a amortização americana, eu tenho o valor presente é 100, a taxa de juros é 10. E na amortização constante, olha, quer ver? A gente poderia achar a taxa de juros pelo TIR, né? Que é a taxa interna de retorno, que é a taxa de juros do nosso fluxo de caixa. Vim aqui, e pintei todo mundo. Então, eu encontrei os 10%. Se eu calcular a TIR aqui também, a gente vai encontrar os mesmos 10%. Beleza, Leandro? Professor, veja só. Se o senhor comparar o que o senhor pagou na Americana, o senhor pagou 4 parcelas de 10 com uma de 110, não é isso? A outra 110. Mas Isso vai dar veja... um total de 150. Na constante, quando você soma o que você pagou, dá um total de 130. Então, é absolutamente errado. Eu não posso somar o que está no período 2, do que está no período 1, com o que está no período 2, com o que está no período 3, com o que está no período 4. Eu não posso somar. Eu posso somar se eu capitalizar todo mundo para a mesma data. Então, vamos fazer essa conta aqui. Eu vou capitalizar o 30
o 28, o 26, o 24 e o 22. Eu posso somar todo mundo se eu capitalizar todo mundo para a mesma data. E aí, veja que o resultado vai ser exatamente o mesmo. Ó, vamos fazer? Ó, data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Primeiro, eu não posso somar o que está na data 1 com o que está na data 2. Por que razão? Porque não estão na mesma data. Eu só posso somar e subtrair o que estiver na mesma data. Tá. Vamos calcular todo o valor na data 5? Tá, então, ó, o que eu vou ter? Esse valor aqui, capitalizado a 1 mais a minha taxa de 10%, elevado a quantos períodos? 1, 2, 3, 4. Elevado a 4. E aí eu vou pegar esse vezes, abre, 1 mais a minha taxa de juros de 10, tá? Elevado a quanto? Elevado a 3. E aí eu vou pegar o meu terceiro vezes, abre, 1 mais a minha taxa de 10% elevado a 2. E vou pegar este, bom, vezes este, bom, mais a minha taxa, bom, elevado a 1. E o meu valor é ele mesmo, não é isso? Então, ó, quanto que vai ser o valor na data 5? É esse, mais a soma de todo mundo que estava aqui para trás. Pronto, fechou? A gente tem quanto? 161,51. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Ó. Basta que eu trave a taxa. Travei a... Opa. Vou travar a taxa aqui, ó. Que ela continua de 10. Não. Sendo que eu posso trazer porque eu estou com uma taxa igual ali, ó. Então, eu tenho este. Eu tenho este. Eu tenho este. Eu tenho este. E eu tenho este. Só que aqui, ó, aqui eu vou ter uma diferençazinha. Eu não tenho esse meu último valor aqui, tá? Esse meu último aqui, ó. Meu último não vai ser assim, porque eu não tenho essa soma, mas o que eu tenho aqui é... Ah, tudo bem, é esse valor mais quem? A soma de todo mundo aqui. Bom, pronto, tá lá. Não, era isso mesmo, ó. Tá vendo? Tá vendo, Leandro? Que a gente chegou no mesmo valor, ó. Professor, agora eu fiquei confuso. Quando eu tenho uma saída de caixa, eu pago 10 ou eu pago 14,641 na Americana? Não, veja. 10 é o valor que você está pagando. Agora, se eu estou capitalizando, ó, não estou pagando, ó. Se a gente for olhar corretamente isso aqui, ó, eu não vou pagar 10. Eu vou pagar 14, eu vou pagar aqui, eu vou pagar aqui e aqui. Pronto. Então, ó, este valor que eu estou pagando, eu não pago nada aqui, nada aqui, nada aqui, nada aqui, nada ali. Acho que não melhorei para você, mas vamos voltar aqui. Ó, este valor aqui, ó, ou eu recebo 10, ou eu capitalizei ele para cá. Beleza? O meu fluxo de pagamento é esse aqui, ó. 10, 10, 10, 10 e 10. E 110, ok? Só que, capitalizando a uma taxa de 10%, o valor na data 5 é 14, o valor na data 5 é 13, o valor na data 5 é 12, o valor na data 5 é 11 e o valor na data 5 aqui vai ser o 110.
E os valores reais? O valor real que você vai pagar é esse aqui, ó. Agora eu tô mais confuso ainda. Não, Porque eu veja. achei para mim que fosse a coluna C, né? Que é o valor capitalizado. Para mim, o valor da coluna B é simbólico, porque não é o que eu pago Não, de verdade. não, veja. Vou apagar aqui, vamos apagar todo mundo aqui. Vamos, porque isso aqui é o que há de mais importante nesse processo todo. Se não entender isso aqui, já era. Veja, o valor do dinheiro no tempo, ok? Então, vamos lá. Você foi lá no banco e vai fazer a operação, ok? Leandro foi lá fazer a operação. Qual vai ser a conta que o banco vai fazer por Leandro? Ó, Leandro, no final do ano 1 você me paga 10, no final do ano 2 você me paga 10, no final do ano 3 você me paga 10, no final do ano 4 você me paga 10, no final do ano 5 você me paga 110 e acabou o empréstimo, beleza? Quanto que o Leandro está pagando? 10. Só que veja, os 10 que você pagou no ano 1, quando for lá no ano 5, esses 10 já não valem mais 10. Esse 10 aqui, ó, ele vale 10 ainda no ano 5? Não. No ano 5, ó, se eu trouxer o pagamento de 10, esse pagamento de 10 aqui, ó, para o ano 5, quanto que ele vale? Ele vale 10? Não, ele vale 10, capitalizado 10%, 4 períodos. Quando eu paguei este valor, qual foi o meu desembolso? 10. Só que esse 10, ó, ele vai ser capitalizado 1, 2, 3, 4, 5. Então, o equivalente dele no futuro é 14. E o meu segundo fluxo de 10? Quanto que você vai pagar? 10. Mas quanto que vai valer esse 10 lá na data 5? Esse segundo 10. Quanto que ele vai valer lá na data 5? Quanto que vai valer? Esse 10, ele vai valer 10 que você pagou, capitalizado, 10%, tá? 3 períodos. A gente está caminhando com os valores para frente. Ó, lembra da taxa, dos fluxos de caixa equivalente? Ó, o que a gente fazia no fluxo de caixa equivalente? E é uma equivalência de fluxo. Ó. Eu tenho, ó, Leandro, eu tenho 10, 10, 10, 10, ano 1, 2, 3, 4, 5. Só que no 5 eu vou pagar, além dos 10, o 100. Esse aqui é o meu plano A. E o meu plano B de pagamento? Meu plano B de pagamento é, na data 1, eu pago 30, na data 2 eu pago 28, eu pago 26, eu pago 24 e o último pagamento é 22. Aí eu pergunto, o capital A é equivalente ao capital B? Eles são equivalentes? Como é que a gente calcula isso aqui? Capitalizando todo mundo para uma data ou descontando todo mundo para uma data. Descontando, eu tenho que os dois fluxos me trazem para o valor 100. E capitalizando, ó, vou até fazer um monte de... ele volta aqui, deixa eu fechar isso. E voltar na minha planilha de Excel, só para a gente voltar. Tanto, ó, pronto, estou aqui. Volta mais um, pronto, está lá. Ó, esse aqui, ó, é o valor presente. Então, o valor presente do meu fluxo é 100.
tanto faz se eu usar a amortização americana ou se eu amortizar constante. Então, se eu pegar, e ó, deixa eu até fazer isso aqui. Voltar lá. Aqui. Ó. Nesse primeiro caso, ó, eu capitalizei e eu estou com o valor futuro. Então, o valor na data 5 é 15 e 161. Se a gente quisesse fazer na data 0, ou fazer o valor descontado, aqui, ó, valor futuro. Então, eu capitalizei. Vou botar aqui, ó, VF. Valor futuro do meu fluxo e valor futuro do meu fluxo. Legal. Chegamos no mesmo valor, dizendo que o fluxo de caixa é equivalente. Então, se eu optar pela amortização americana, considerando o valor do dinheiro no tempo, no final do ano 5, eu vou ter pago para a instituição financeira 161.051. E se eu tiver feito a amortização constante, no final da operação eu vou ter pago para o banco a quantia de 161,51. Então, se eu trouxer todo mundo para o valor presente, eu vou chegar no mesmo resultado. Veja aqui, ó. Aqui nós fizemos o valor futuro. Vamos fazer o valor presente? Quanto vale 10 na data 0? Eu vou descontar a taxa de juros de 10%. Quanto? Um período. Então, o 10, se eu estiver olhando no valor presente, ele, na verdade, vale 9,09. O segundo valor é 10, que eu vou descontar os juros. 1 mais a minha taxa de juros, que é de 10. Quantos períodos? 2 períodos. Qual é o meu terceiro fluxo? 10 descontado a 1 mais a taxa de juros, elevado a quanto? Elevado a 3. E 10 dividido por 1 ponto, por 1, mais a minha taxa, elevado a quanto? Elevado a 4. E, por fim, 110 dividido por 1 mais a taxa de 10, fecha, elevado a quanto? Elevado a 5. Pronto. Então, ó, nominalmente eu vou pagar isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu vou pagar. Só que, se eu estiver olhando do presente, então, se eu estiver olhando aqui, ó, eu estou olhando esta operação do presente. Então, eu estou olhando daqui, ó. Se eu estiver olhando daqui, os fluxos que eu vou pagar é esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Não é 10? Não é 10, porque eu estou no período 0 e não no período 1. No período 1 vale 10. Mas se eu estou olhando no período 0, vale 9,09. Se eu estiver olhando no futuro, então se eu estiver olhando no futuro, o 10 que está no período 1 não vale 10, ele vale 14. Ok? Então, ó, se a gente somar todo mundo aqui, ó, vou somar todo mundo, ó. Então, ó, vou pegar e vou somar todo mundo aqui, ó. Qual é o valor que você acha que vai dar? Voilá, 100. Então, se eu fizer para valor presente, eu estou pagando 100.
Se eu estiver falando para valor futuro, eu estou pagando 161. São diferentes momentos no tempo. Beleza? Tudo bem? Eu entendi a perspectiva de que você tem que olhar. Ok? Não é de Então, fato que foi descontado na hora, né? Mas dependendo exatamente. do momento que você vê, a perspectiva é diferente. Exatamente. Nominalmente, eu pago esse fluxo aqui, ó. Só que como o valor do dinheiro ele sofre variação no tempo, o que eu paguei na data 1, os 10 que eu paguei na data 1, é diferente dos 10 que eu vou pagar na data 2, que é diferente dos 10 que eu vou pagar na data 3, que é diferente dos 10 que eu vou pagar na data 4, que é diferente dos 110 que eu vou pagar na data 5. Ok? Porque eu não posso somar ou subtrair valores que estejam em datas distintas. Ó, quer ver? Ó, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó, talvez bem bacana para a gente. Vamos imaginar o seguinte. Que nós tivéssemos na amortização americana fosse o nosso ativo. Então, esse aqui é o nosso ativo. Ok? Esse aqui é o nosso ativo. Então, a gente recebe. Desculpa, é o nosso ativo, então ele é menos 110 mesmo. Então, é isso. Então, é o nosso ativo. E vamos dizer que esse aqui é o nosso passivo. Beleza? Tudo bem? Então, ó, eu fiz uma operação ativa com esse formato e vou ter esta operação ativa com este formato. Vou apagar todo mundo aqui. Vou apagar não, vou puxar para o lado de cá. Se a gente precisar deles de novo, a gente tem ele guardado aqui. Ó. Vou puxar ele para cá. Pum, pum, pum. E vou pegar esse aqui e vou afastar ele. Tá lá. E vamos pegar aqui, ó, o meu ativo com o meu passivo. Ó, se a gente fizer, eu posso somar tudo que está na data zero? Posso somar ou subtrair? Vamos fazer aqui, ó, o nosso. Professor, o passivo não tem que crédito. ter entrada, primeira entrada positiva, não? Sim, aí, ó, aqui a gente vai mudar o sinal, beleza? Bem observado. Então, aqui é mais 100 e aqui sim, menos este aqui, menos este aqui, menos este aqui, menos e este aqui, menos. Beleza? Tudo bem? Então, se eu for olhar, na data zero, ó, então, na data zero, o que eu tenho? É o meu ativo mais o meu passivo. Então, entrou 100 do meu passivo, saiu 100 do meu ativo. Desculpa. Ano 1. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Sim, professor, dá para ver. Pronto. Então, aqui, desculpa, vou copiar todo mundo. Bom. Ó, o que a gente tem? Menos 20, Eu pergunto, qual é o valor futuro desse meu fluxo resultante? Ó, no mês 1, entrou 10 e saiu 30. Então, saiu, na verdade, 20. Entrou 10 e saiu 28. Então, na verdade, saiu 18. Entrou 10
e saiu 16. Entrou 10 e saiu 24. E no último período saiu 88. Então, se eu fizer aqui, ó, e somar todo mundo, nominalmente, e aqui, ó, isso que eu estou fazendo agora é errado. Não está certo fazer isso. Por quê? Porque cada valor está numa data diferente da que realmente é. Então, essa soma aqui, que me levaria à falsa ideia de que eu ganhei 20, mas como é que eu posso ter ganhado 20 se eu tenho um ativo que rende 10 e um passivo que custa 10? Ok? Parece que eu estou ganhando 20, mas eu não estou ganhando 20. Por quê? Porque se eu fizer a capitalização, esse primeiro 20, eu vou capitalizar quanto? 1 mais a taxa de 10%, elevado a quanto? Elevado a 4. E aí, né, eu vou fazer assim, ó. Travo aqui, né? Copio todo mundo para cá. Só que aí eu vou fazer assim, ó. Bom, 3, 2, 1 e desculpa, e F2 elevado a 0. Pronto. Então, agora eu estou com todos os valores. Veja que se nós somarmos agora todo mundo, então, ó, nesse primeiro aqui, Leandro, eu não estou levando em consideração o valor de dinheiro no tempo. É a mesma avaliação que você fez aqui, ok? Então, neste caso, erroneamente, eu estou dizendo que se eu fizer esse ativo e tomar esse passivo, eu vou ganhar 20. Só que isso está errado, porque eu não considerei o valor do dinheiro no tempo. Então, 20 capitalizado para o futuro, menos 20 capitalizado para o futuro, não é menos 20, é menos 29. 18 não é 18, é menos 23. É menos 19, é menos 15, é o 88. Veja que se agora a gente fizer a soma, veja quanto que a gente vai alcançar. 0. Pronto, agora está certo. Agora está certo. Por quê? Eu estou fazendo a soma e a subtração numa mesma data. Então, ó, tudo que está na data 1 eu posso somar e subtrair. Tudo que está na data 2 eu posso somar e subtrair. Tudo que está na data 3, tudo que está na data 4, 5 e assim por diante. Eu posso, na mesma data, eu posso somar. Agora, eu não posso somar o que está na data 1 com o que está na data 2, com o que está na data 3, com o que está na data 4 e com o que está na data 5. Porque eu vou erroneamente achar que estou recebendo 150 e erroneamente achar que estou pagando 130 e fiquei com um ganho de 20. Só que isso não está certo, isso está errado. Por que que isso está errado? Porque eu não posso somar o que está na data 1 com o que está na data 2 e assim por diante. Nos dois casos, o que eu posso fazer é somar tudo do 1, tudo do 2, tudo do 3, e aí o meu fluxo resultante me diz que se eu capitalizar os 20 que ficaram faltando, a taxa de 10, os 18, os 16, o 15 e o 88, e somar tudo, nós chegamos à lógica. Se eu tenho um ativo que rende 10 e um passivo que custa 10, eu não estou ganhando nada. Não sei se melhorou, Leandro.
Sim, professor. No sentido financeiro, eu compreendi, porque realmente tem que envolver os juros, não é isso? Exatamente. Você É nunca porque pode. quando você falava de fluxo de caixa, eu imaginava o seguinte: dinheiro saindo, dinheiro entrando no caixa, entendeu? Não, E lá no caixa real não funciona essa questão dos juros, mas é uma transação veja, financeira. veja, ele vai funcionar sim, tá? No dia a dia, eu tenho entrada e saída de caixa, mas, por exemplo, na hora que eu faço um projeto de investimento, é claro, eu vou chegar uma hora que a gente tem que considerar. Então, eu vou considerar o que acontece dentro do mês. Então, é claro, para ser preciosista, eu teria que fazer uma correção dia a dia do meu caixa, ok? Mas a ideia é essa mesmo, é tudo que entra e tudo que sai do meu caixa. Ufa! Importante para vocês. Eu posso fazer isso aqui, ó. Na mesma data, eu posso fazer o que eu quiser. Somar, subtrair, entrar, sair, etc. Se eu for para uma data diferente, seja ela no futuro, seja ela no presente, eu tenho que, no futuro, capitalizar todo mundo para a data futura. No presente, trazer e descontar todo mundo para o presente. Beleza? Então, quando for ver, por exemplo, o carro custa 12 mil à vista ou não sei quantas parcelas de R$ 800. Para saber o valor daquele carro, eu não posso pegar e multiplicar os R$ 800 por 12 parcelas ou pela quantidade de parcelas. Não. Eu tenho que pegar, capitalizar os juros de cada parcela e trazer todo mundo para uma data só. Tudo bem? Aí sim, se eu trouxer todos os fluxos para a data futura ou trouxer todos os fluxos para a data presente, o nosso resultado vai ser o mesmo. Beleza? Pois todos os meus pagamentos de cartão e minhas compras até agora têm sido calculado errado, viu, professor? Tá. Então, se você pega e calcula, por exemplo, multiplicando por tudo, não é o que você está pagando, efetivamente. Para que você saiba, você teria que pegar. Vamos pegar o cartão de crédito, é um bom exemplo disso aí. Você chegou lá e foi lá e fez a sua compra no cartão de crédito. Então, sei lá, comprou. Deixa eu voltar para esse compartilhamento aqui, não era isso que eu queria. Então, ó, você pegou lá e fez no cartão de crédito, Leandro fez lá no cartão, aí sei lá, o cidadão fez aqui 1.200, aí ele fez 10 prestações de 120. Ok? 10 prestações de 120. Veja que, a princípio, os 1.200 vão ser iguais a 10 de 120 se e somente se a taxa de juros for zero. Então, se a taxa de juros for zero, aí sim, os 120 vai ser igual o 1.200 vai ser igual a 10 de 120. Só que a gente sabe que isso aqui não existe. Ok? Então, não tenho taxa de juros zero. Por exemplo, hoje, se isso aqui for uma prestação mensal, se eu for aplicar hoje numa caderneta de poupança, eu vou ganhar 0,25% ao mês. Então, se o comerciante me falar, ó, 1.200 à vista ou 10 de 120, o que é melhor você fazer? Óbvio que pagar 10 de 120, porque você vai estar pagando um valor presente
menor que os 1.200. Ó, vamos fazer? Vamos usar aqui o nosso Excelzinho para a gente fazer. Ó. Se eu pegar 1.200 e menos 120, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Aí foi 10. Pronto. Opa, agora sim. 10. Então, bom, tá lá. Então, se a gente pensar, ó, o valor presente, VPL, tá, com a taxa igual a 0%. 0%, e vou pintar todo mundo. Bom, então, se eu tivesse 0 de taxa, aí sim, ó, 1.200, 1.200. Só que eu não tenho, eu posso aplicar numa caderneta de poupança a 0,25. A 0,25, então, ó, se eu pagar à vista, eu pago 1.200. Se eu pagar em 10 de 120, veja, Leandro, eu não posso pegar o 120 e multiplicar por 10. Eu tenho que fazer 120 dividido por 1,0025 elevado, eu vou colocar aqui, ó, para ficar o nosso valor nessa célulazinha, para não precisar ficar repetindo isso aqui. 10, 9, 8, 7, 6, e assim por diante. Então, vamos ver se ele faz de cima para baixo. Isso aqui. Tá aqui. É isso? Pronto. Ó. Então, ó, 120 no primeiro mês é 119, tá? Estou trazendo todo mundo para valor presente. Pronto. Agora que eu descontei 10 meses de juros da parcela 10, 9 meses de juros da parcela 9, 8 da parcela 8, 7, 6, 5. Então, eu descontei os juros que foram capitalizados naquelas prestações. Ó, se eu somar todo mundo aqui, ó, a gente vai chegar nos 1.183. Legal? Então, isso é o que você paga. Isso é o que vai te servir para tomar a decisão. Porque, veja, eu estou com uma série de pagamentos que acontecem em diferentes datas. Como é que eu posso decidir se é melhor pagar 1.200 à vista ou em prestação? A princípio, eu posso dizer que é indiferente. Eu estou pagando 1.200 ou 10 de 120. Mas isso não é verdade, porque 10 de 120, como a primeira prestação e a última prestação, ou cada prestação está numa data diferente, o valor presente dessas parcelas ele é diferente. Então, o valor presente, então o valor na data zero da primeira parcela de 120 é, na verdade, 119,70. É 119,40, é 119,10, é 119,80 e assim por diante. Aí eu te pergunto, qual é o desconto que o lojista teria que te oferecer para ser indiferente um e outro? Se ele te falasse o seguinte, por exemplo, ó, você vai me pagar 183 à vista, né? Então eu vou te dar esse mais esse aqui, eu vou te dar R$ 16,34 de desconto. Então, em vez de você me pagar 10 de 120, você vai me pagar à vista
1.183,66. Tudo bem? Tudo bem. Quando você vai Pronto. fazer essas compras, professor, com cartão, você faz esses cálculos aí? Hã? Quando você vai fazer suas contas no cartão, você faz esses cálculos aí? Veja, eu vou te dizer que eu compro muito pouca coisa no cartão, tá? Mas, claro, se eu chego numa loja, a primeira coisa que eu vou querer fazer é saber o desconto que o cara vai me dar à vista. Eu sempre quero pagar à vista, ok? Por quê? Porque eu tenho dinheiro guardado. Então, como eu tenho dinheiro guardado, eu quero saber qual é o menor preço que o cara me faz à vista. Pronto. O cara me apresentou o menor preço à vista, aí eu vou confrontar. Quanto que ele está me cobrando de taxa de juros e o quanto que eu ganho de taxa de juros. Então, por exemplo, se o meu dinheiro estiver na caderneta de poupança, eu ganho 0,25. Mas digamos que o cidadão me dê um desconto maior. Por exemplo, ele, do banco, da empresa, ele não está falando em 0,25. Ele paga 1% no banco que ele trabalha. Então, eu ganho 1,25. Então, para o Silas, para a aplicação do Silas, ok? Se eu pagar 10 de 120, eu vou pagar 1.183 à vista. Agora, se a gente fizer a soma do cidadão aqui, ó, então, pelo custo financeiro da loja, o lojista ele me ofereceria um desconto muito maior. Ele me ofereceria o desconto de R$ 64, R$ 63. Então, eu vou lá na loja. Eu sei o seguinte, para o Silas pagar à vista, tem que ser menor que 1.183. Se o cara falar, não, é igual, pagar à vista ou em 12 vezes, em 10 vezes. É igual? Então, vou pagar em 10 vezes. Por quê? Porque, para mim, a valor presente, eu estou pagando 1.183. Mas, para o dono da loja, o que vai valer é o custo de oportunidade dele. Aí, o lojista, ele paga 1% de juros. Então, o que é melhor para o lojista? Receber à vista. Porque, se ele receber à vista, ele não precisa tomar dinheiro emprestado a 1%. Então, ele vai falar o seguinte, ó, se ele quiser receber à vista, ele vai falar, ó, eu te dou R$ 63 de desconto. Aí, o que acontece com o Silas? O Silas vai retirar o dinheiro dele da caderneta de poupança que rende 0,25 e vou aplicar na minha compra à vista, remunerando o meu dinheiro a 1%. Então, em vez de eu ganhar o 0,25 na poupança, eu vou ganhar 1% que o lojista ia me cobrar. Então, eu, na verdade, estou ganhando 0,75 em cima desta decisão. Então, tá bom, ó, 10 horas e 1 minuto. Próxima segunda-feira, a gente vai montar um esquema semelhante ao da nossa prova anterior. Então, eu vou distribuir o exercício que vocês vão fazer. A gente vai fazer uma leitura prévia deste exercício. Vamos ficar em sala para ver se há dúvidas em relação ao enunciado ou à interpretação. E vamos para conclui que tem muita loja de placa com propaganda enganosa. Sim, Leandro, exatamente. Eles sempre querem te induzir ao erro, tá? E eu vou te dizer, uma que é muito comum é o cara enganar o cara assim, ó, 120 à vista, ou 1.200 à vista, ou em 12 de 120. Então, o cara fica com a conta, normalmente fica na conta com os 10 e vai induzido, e, na verdade, paga uma fortuna. Beleza? Pronto, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar a frequência de vocês e
vamos encerrar por hoje a nossa participação. Áudio, print screen. Então, ficamos assim. Próxima aula, nossa avaliação. E a gente conversa um pouco mais na próxima aula, tá bom? Tá certo, pessoal. Boa noite. Obrigado. Valeu, boa noite. Professor. Obrigado aí. Valeu, boa noite. Valeu. Até mais, professor. Até mais. Tchau, tchau. Hã? Vamos lá, finalizando.